Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês, ok? Creio que o Espírito de Deus está disponível, está pronto para que, mais uma vez, nós possamos ter um encontro com a palavra do Senhor. Amém? Por isso, vamos dar um tempo para orar e buscar a direção de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, esta manhã, eu oro para que o Teu Espírito Santo, ao descer sobre cada vida, Senhor, oh Deus, a Tua unção, porque a Tua presença é com cada um, Senhor, o Teu Espírito Santo possa iluminar o entendimento de cada um dos Teus santos, mexendo, movendo-se em cada coração, Senhor, vivificando a Tua palavra, de modo que ela dê fruto na vida de cada um dos Teus santos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, oh Deus, a atravessar estes períodos, Senhor, estes períodos de confinamento, Senhor, estes períodos em que nós estamos separados da comunhão dos santos, Senhor, mas que através do Teu Espírito Santo, cada vez mais tenhamos uma convicção que somos a Igreja do Senhor, somos um em Cristo, e esta unidade provém pela unidade do Teu Espírito Santo. Daí que oro para que a graça de Deus superabunde para cada família, para cada um dos irmãos e irmãs, amém, cada família que esteja a ouvir, que o Espírito do Senhor te dê entendimento, sabedoria e graça para poder receber e o que o Espírito de Deus quer transmitir-te neste dia que se chama hoje. Aleluia. Quero que tu vás comigo a palavra de Tiago no capítulo 4, né? E vamos poder ler aqui uns versos que são a base para a minha mensagem. Aleluia. Tiago 4. Diz a palavra do Senhor. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou faremos aquilo. Mas agora vos gloriarei em vossas presunções, por toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amados, a palavra de Deus é muito simples. O apóstolo Tiago é aquele irmão na fé, okay, que é tipo com pão queijo, okay, e que vai diretamente às questões fundamentais. Okay? Ele apresenta-nos aqui duas situações. É muito comum ouvirmos nós, os cristãos, fazerem os seus projetos e que pretendem deslocar-se até dos lugares ou apresentar até dos projetos, mas que, sem saber se essa verdadeiramente é a vontade de Deus. Amém? Por isso, eu escolhi o tema sobre de hoje tem a ver com a afirmação da fé. Nós estamos a viver estes tempos que nós estamos a atravessar, não são tempos apenas de provação e de desafios da fé, mas também são tempos de afirmação da fé. E é sobre esta afirmação da fé que eu quero deixar essa mensagem. Okay? As provações colocam desafios nas nossas vidas, amém? E que por sua vez vão dar origem à afirmação da fé. Vocês sabem que a maior parte das pessoas em todo o mundo, e mesmo as pessoas na igreja, né? ninguém contava com os efeitos sociais, com os efeitos físicos, okay? Provocados por esta pandemia. Se eu perguntar a si, me está a ouvir, estava preparada para isto? Por isso é que ninguém contava com os efeitos desta pandemia seriam nesta magnitude. Mesmo a todos aqueles irmãos e irmãs que conhecem o que diz as Escrituras sobre a vinda de calamidades nos últimos tempos, virão calamidades, vão ser tempos difíceis, haverá tempos de pestes, calamidades, inundações, tempestades, coisas assim do género. Okay? Ainda que as pessoas conheçam o que está escrito, mas deixe-me perguntar-lhe, quem é que estava preparado para passar, né,
ou para enfrentar aquilo que veio a acontecer no nosso redor. Né? Provérbios 27:1 diz que não presumas do dia da manhã, né? Não presumas do dia da manhã, porque tu não sabes o que é que o dia vai trazer, ok? Portanto, porque as coisas acontecem tão rápidas, as tempestades quando vêm são tão rápidas e não dá tempo para preparar. Daí que quando estas coisas, ainda que saibamos, diz o Espírito, quando estas coisas acontecem, algo é saber o que é que está escrito. Tu sabes o que está escrito, mas o saber o que está escrito não é a mesma coisa de passar por essas mesmas situações. Ouvimos falar de pestes, mas hoje, todos nós soubemos o significado de passar por um confinamento num período de epidemia. Né? Tu sabes aquilo que tu tens passado. Portanto, são coisas bem diferentes. Uma coisa é ter um conhecimento empírico e outra coisa é ter um conhecimento experimental do que se está a passar. Repare, olhamos ao nosso redor, o que é que aconteceu? Num repente, ok? Num repente, ninguém podia sair de casa, nem mesmo para ter comunhão com a igreja. Porque é que nós encontramos famílias separadas, ok? Sem possibilidade de dar um abraço, de dispor um tempo de comunhão, amém? Muitos receios, muitos cuidados, todos os cuidados eram poucos, ok? Avós, como eu, né, que passamos tempos que não conseguimos dar um abraço aos nossos netos, assim como vocês, aos vossos filhos, ok? E ainda que nós tivéssemos ouvido falar que estes tempos viriam, mas nós não sabíamos o que era. Mas hoje, sim, hoje nós sabemos o que é que significa. Mas deixe-me dizer-vos que glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus porque Ele nos deu um alicerce, né? Deu-te um alicerce firme, um fundamento pela fé no Evangelho de Jesus Cristo, né? Para que em tempos semelhantes a estes, né, nós possamos descansar nele. Okay? Não é por acaso que esse fundamento, não é por acaso que esse alicerce, que é o Evangelho de Jesus Cristo, okay, com a sua doutrina, com a sua palavra, né, enche o teu coração. Porque permitiu-te encarar estes tempos, ultrapassar estes tempos com uma outra perspectiva de vida e poder resistir e ultrapassar. Amém? Quando assim quando assim não acontece, o que nós vemos as pessoas acabam por agir na carne e agindo na carne, sabe que a carne é fraca, né? E quando a carne é fraca, claro que as pessoas acabam por cair, né? Lembra o que é que o apóstolo Tiago nos diz? Né? O apóstolo Tiago, ele diz-nos no versículo 13, esta expressão. Vocês dizem, hoje, amanhã iremos a tal cidade e vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, né? Vejam o que é que ele diz, né? Ok? Diz, quantas pessoas que fizeram os seus planos, os seus projetos, saíram para fora, outros de férias, a negócios, e que de repente foram apanhados, ou amanhã, que eles não conheciam, ok? De repente foram apanhados numa situação em que ficaram longe do seu país, das suas famílias. Okay? Quem estava a passar férias ficou bloqueado também numa situação e muitas vezes em situações bastante difíceis. Tiago diz-nos, né, de uma maneira muito simples e direta, né? Ele diz-nos, vocês dizem que hoje, amanhã iremos a tal, fazemos isto, vamos cantar e vamos ganhar, né? Mas vocês não sabem o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Ninguém sabia o que é que ia acontecer neste período, quando se ouviu falar no vírus, ou no Covid, chamado Covid-19. Né? E Tiago diz que em vez de vocês dizerem desta maneira, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto e faremos aquilo. Ok? As traduções dizem se for essa a vontade do Senhor. Se for essa a vontade, o que é que isto quer, o que é que o apóstolo está a dizer? É para não presumir no dia de amanhã. Não presumir, okay, do dia de amanhã. Né? Mas alguém é capaz de dizer, ok, mas não é assim tão fácil saber conhecer a vontade de Deus. É assim. Deus nunca nos deu nada, deixou nada para fazer que fosse difícil. As coisas são fáceis, mas o homem é que torna as coisas difíceis. Por exemplo, né? Como eu vou dizer, não é difícil saber qual é a vontade de Deus. Okay? Não é difícil.
é imediata. A resposta é imediata. Okay? É pela testemunha interior. É o Espírito Santo que testifica no teu coração, né? A vontade de Deus. Okay? Quando o Espírito Santo testifica, é na hora. Né? Dizer, Senhor Deus, okay? Eu me proponho fazer isto, eu proponho ir a este lugar, eu proponho-me apresentar, tenho este projeto em mente. Concordas comigo? Qual é a tua vontade nesta área? E logo, no teu espírito, nessa mesma hora, lá dentro, o Espírito Santo testifica contigo. Se essa é ou não é a vontade de Deus, né? E para que tu poderes avançar com o teu projeto, ok? Assim sendo, meus amados, vamos reparar no pormenor. Normalmente as pessoas nunca fazem isso. Cristão, são poucos os cristãos que normalmente fazem isso. Mas glória a Deus para aqueles que fazem, para aqueles que têm o coração aberto e o espírito aberto para poder ouvir do Senhor. Mas vamos reparar. Os cristãos normalmente dizem-se, né, confessam que são filhos de Deus, confessam que são seguidores de Cristo, que um dia morreram com Cristo na cruz do Calvário, amém? E que entregaram as suas vidas para o Senhor, né? E afirmam aquela expressão lá em Gálatas 2:20, e eu a vida que agora vivo não sou mais eu, mas é Cristo que vive, é mais eu, é Cristo que vive em mim. Mas quer a realização de projetos no dia a dia, seja aquilo que acontece, vem acontecer no dia a dia, as pessoas normalmente reagem, né? Como se fossem donos das suas próprias vidas, ok? E não procuram conhecer qual a vontade de Deus nessas áreas em que eles estão envolvidos. Há um ritual, é como se fosse há um hábito, há um seguir hábitos, há um seguir um protocolo, um seguir aquilo que já é normal acontecer. Mas que o Tiago coloca-nos aqui nós não podemos presumir, ok, eu vou fazer isto amanhã e que vai acontecer. Não. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, ok? Aleluia. Então estas pessoas que dizem que um dia que a vida deles não lhes pertence, que entregaram a sua vida para o Senhor, nós vemos as pessoas a fazerem a vida como se a vida lhes pertencesse a eles mesmos, não é? Ok? E não procuram saber se o que está ou aquilo que vão fazer é ou não é a vontade de Deus. Por isso, Tiago tem aquela expressão no versículo 13. Ok? Ele diz, ok, vocês estão a dizer amanhã isto, amanhã aquilo, amanhã eu vou fazer, vou ir, vou ir fazer, vai acontecer isto ou aquilo. E disse assim, não, vocês não devem presumir isso mesmo. Disse, se essa for a vontade do Senhor, e tu podes saber qual é a vontade do Senhor. Portanto, eu quero que tu te lembres, meu amado, se tu entregaste a tua vida para o Senhor, ok, a tua vida já não é tua, já não te pertence mais a ti. Porquê? Porque tu pertences a Jesus Cristo, tu és propriedade dele, né? Então, porque é que vives a tua vida como se ela te pertencesse? Viva a tua vida, né? A vida que tu tens, pertencendo ao Senhor. Ela já não é mais tua. Tu entregaste voluntariamente para o Senhor. Bem? A Deus. Aleluia. O teu corpo, o teu espírito pertence a Deus. A única coisa que é tua é a tua alma, no qual tu vais trabalhar, ok? Vais trabalhar para salvar, trabalhar no sentido de tornar real aquilo que a palavra de Deus diz. Né? Para que venha acontecer na tua vida. Não é por fazer obras que a salvação acontece, mas como diz o Paulo lá em Filipenses, né? Que operai a vossa salvação com temor e tremor. Isto é, confessa o que a palavra de Deus diz acerca da tua vida para que se torne uma realidade. Amém? Portanto, eu disse do início e eu volto a dizer, este é um tempo de provação, é um tempo de desafios da fé. Mas não somente de provação e desafios, é um tempo de afirmação da fé. Amém? São situações como estas em que o que está no nosso coração, o que está no nosso interior, deve se manifestar. As nossas convicções devem ser postas e colocadas no nosso dia a dia. Né? Aleluia. Porquê? Porque as provações e os desafios da fé, né, são necessários porque a tua fé precisa ser provada, a tua fé precisa ser testada. Os teus fundamentos precisam de ser testados à luz da palavra do Senhor. Okay? Eu quero vos fazer lembrar, okay, daquela passagem lá em Mateus 7, Mateus 7, dos versículos 24 a 25, quando Jesus está a falar dos dois alicerces. Vocês estão a reparar, estão lembrados disso?
né? Quando ele fala sobre os dois alicerces, eu também fiz uma referência a estes dois alicerces, ok? Amém? E ele fala sobre as tempestades da vida que bateram, né, em duas casas, ok? E vocês estão a lembrar, por isso que eu estou a dizer que vocês não lembram dessa passagem, ok? As tempestades da vida, né, quando bateram naquelas casas, uma caiu, uma ruiu, mas a outra ficou firme. Okay? E o Senhor fala sobre fundamento. Repare, Jesus não disse que as tempestades da vida, ok? Ele não diz que, olha, o telhado voou, ou que as paredes estalaram, ou que os vidros das janelas se quebraram. Não, ele diz, o alicerce foi posto a descoberto. Ele não olha para o teto, para o telhado, para as paredes, não, ele olha para o alicerce. As aflições, as provações desta vida vão, quando elas caem, quando elas chegam, quando elas tocam a tua vida, vão pôr a descoberto o que é aquilo que tu, na verdade, onde tu assentas os teus princípios da fé, os teus fundamentos, o alicerce da tua fé. E se ela está colocada sob a doutrina do Senhor, ela vai permanecer para ajudar-te a ultrapassar todas e quaisquer situações que vão surgir na tua vida. Mas se não existir esse fundamento, okay, o que vai acontecer é que quando estas tempestades, estes problemas da vida acontecem, okay, aquela casa vai ruir. Porquê? Porque não tem fundamento. Okay? Lembra-te o que já passaste, né? Okay? Alicerce, fundamento, rocha ou areia. Lembra-te, uns tempos atrás, desde o sair de casa, uma coisa simples. Né? As pessoas andavam receosas, medos, proteção. A proteção era a máscara ou a tua proteção é o Senhor? As duas. Quantos experimentaram, sentiram dores e aquele receio veio? Será que é um sintoma? Se houve um espirro, se houve uma tosse, será que isto é? Lembro-me do testemunho de uma irmã, que diz que passou uma noite com a temperatura e que parava e não parava de tossir, que ligou, né? Foi ter com a sua médica e a médica enviou-lhe para o hospital e uma senhora no hospital, né? Que a recebeu, né? Quando viu tosse, temperatura, disse você apanhou o vírus, ok? E ela diz ao entrar no hospital, só Deus tu protege-me de eu entrar neste inferno, porque, ok, tu és a minha proteção, ok? E fizeram as análises e no final das análises ela não tinha nada. É o tempo das alergias, amém? Estamos a passar este tempo e muitas pessoas sentem efeitos das alergias e reagem os corpos. Uma vez que a irmã já estava dentro dos 70 anos naquela área, a primeira reação das pessoas é dizer, eu apanhei o vírus, né? Veja bem a situação, né? Okay? Quantas vezes a pessoa vai dizer, mas durante este período, será que a minha oração funcionou? Eu orei pela manhã, vou sair, eu vou às compras, mas será? Será? O Senhor diz que me protege. Né? Eu estou a viver à sombra do Omnipotente. Né? Mas lá no fundo, haver essa plena convicção que assim sim, que é o sim. Reparem, faz-me lembrar Israel. Vocês lembram? Faz-me lembrar visivelmente Israel. Israel, quando estava para sair da escravidão do Egito, quando estavam todos fechados em casa, quando o anjo da morte, eles já tinham pintado as ombreiras das portas, né? Seguindo as instruções do Senhor. Mas estava lá dentro. Mas será que eles estavam completamente descansados? Será que não havia a dúvida de que algum primogênito pudesse ser morto? Não é? Eu acho que se nós podemos imaginar um bocadinho, imaginemos aquilo que estamos a passar e aquilo que eles passaram naquela noite, foi algo que deve ter deixado marcas várias pessoas, várias famílias, né? Porque eles sentiram isso na carne. Hoje nós estamos a sentir por aquilo que nós passamos, né? Mas Israel experimentou isso e nós pusermos no lugar deles, vamos ver que, ok, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, meus amados, volto a repetir de que serve tu teres uma fé, né? Se não tiveres um Deus poderoso por trás dela para confirmar. Por que serve?
Se Deus colocou-te uma medida de fé é para que tu possas pôr em ação, para que tu possas usar, ok? Pela convicção que tu tens da palavra de Deus, pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, meu amado, não presumas do dia da manhã. Cada dia traz os seus males, né? Ou aquilo que tu passas hoje, né? Dá-te a sabedoria para que tu amanhã possas ultrapassar obstáculos semelhantes. Okay? O nosso corpo físico tem limitações, okay? Mas aquele que está em nós, o Espírito de Deus, não está limitado. Ele não dorme, é eterno. Okay? Por isso, meus amados, eu digo que a igreja deve sair vitoriosa, deve sair muito mais forte deste período de pandemia. Deve sair mais forte, eu digo deve sair mais forte deste período da pandemia, pelo menos por três razões. Três razões. A primeira porque os crentes tiveram mais tempo para se dedicar ao Senhor. A segunda razão foi porque eles oraram, né, mais, né, com a sua família. E a terceira razão foi que eles viram-se protegidos. Amém? Tu te viste protegido. Amém? No meio desta calamidade. E estes três pontos, no mínimo, quero dizer que são pontos suficientes para que, no mínimo, né, pelo menos, que torna possível a Igreja sair mais forte deste período de pandemia. Repare, individualmente, nunca se orou tanto em tão pouco tempo. E porquê? Por causa da pandemia, por causa desse confinamento. Mas a palavra de Deus diz que isso podia acontecer. Mas quem é que estava preparado? Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, lembra-te. O aço fica mais forte quando passa pelo fogo. O ouro fica mais puro. Okay? Fica mais puro. As escórias, quer do aço, quer do ouro, são separadas pelo fogo das provações. Vamos dizer isso. O aço fica mais forte quando passa pelo fogo. O ouro fica mais puro. As escórias saem. E por isso, a afirmação da tua fé é fundamental quando ultrapassar estes períodos. Repara, okay, disse que as provações levam a desafios da fé. Os desafios da fé, meu amado, quer dizer que os desafios da fé não são uma partida de futebol entre ti e as circunstâncias. Não, de maneira nenhuma. Para ver quem é que vai ganhar. Não, de maneira nenhuma. Okay? Os desafios da fé, o desafio da fé está em fazer a vontade de Deus. Esse é que é o desafio da fé. Hein? Afirmando as tuas convicções sobre a obra redentora de Cristo. Pedro, até lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 6, ele até diz, né, de uma maneira muito simples, importa que vocês sejam um pouco contristados por aquilo que vocês estão a passar. Amém? Não, as emoções podem ir abaixo. Okay? Mas o desafio da tua fé consiste exatamente em fazeres a vontade de Deus. De que modo? Afirmando as tuas convicções sobre a obra redentora de Jesus Cristo. A convicção que tu tens da verdade da palavra de Deus. A convicção que tu tens que Jesus pagou o preço. E por ele ter pago o preço, tu tens acesso à presença de Deus. Tendo consciência que os anjos do Senhor estão ao teu redor, que nada nem ninguém te pode fazer mal. Tens a convicção de que se ele pagou o preço, tu não tens que pagar de novo. Por isso, meus amados, eu falo nesta afirmação da tua fé. Quando as circunstâncias, quando tudo te rodeia, ok? Como diz o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porquê? Porque o Senhor é comigo. O Senhor Jesus fez a sua obra, protegeu. O Espírito Santo está contigo, está com cada um daqueles que creu na sua obra poderosa. Por isso, meus amados, quaisquer que sejam os teus projetos, devem ser primeiro submetidos à vontade do Senhor, escrutinados por Ele. Amém? É preciso procurar conhecer a sua vontade. Não demora muito. É logo na hora. Ele responde porque Ele está a memorar no teu coração. Né? Por isso, e porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia amanhã, eu quero te exortar
a começar hoje a edificar a tua fé. Aquela fé que é vitória, aquela fé que vence. Como diz o apóstolo João lá em 1 João 5, 4 a 5. Fé é vitória. Quem é que vence? Senão aquele que crê que Jesus é o Cristo. Quem é que crê? Quem é que é vencedor? Senão aquele que crê. Quem é que vence? A fé. Fé é vitória, meu lado. Por isso, quando tu afirmas a tua fé perante as circunstâncias, os desafios são-te colocados por causa das provações, as aflições, os tempos difíceis que te cercam, familiares que as pessoas possam ter, para familiares que possam ter falecido, okay? Doenças, enfermidades, falta de emprego, mas, salários que não chegam, também, para muitas famílias até a fome, tudo isso mexeram com a tua fé, as tuas convicções. Por isso, eu quero te exortar a começar hoje a edificar a tua fé. Haja uma disponibilidade. Deixa-me só lembrar-te, desde que começou esta pandemia, né, todo este período de confinamento, né, tens consciência o que já passaste, os receios, as coisas que pudeste passar por elas. Okay? Fé é vitória. Fé é vitória. Edifica, pois, um bom firme fundamento na tua vida. Aleluia. Amém? Se nós olharmos para aquilo que o apóstolo João diz, né, é para aquele que crê. A Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível. Bendito seja o nome do Senhor. Quero-te exortar. Checa a tua fé. Ser um imitador da fé do Senhor Jesus. Ele próprio disse: tem fé em Deus. Como ele tinha fé em Deus, o seu Pai. Assim ele diz-nos a nós, para nós termos fé no Senhor nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser imitador da fé de Paulo. Imita a fé dos vossos pastores. Que esta é a vontade de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aplica tudo aquilo que tu tens aprendido. Também. Se tu não usares o que te já foi ensinado, tu vais perder. Põe em prática. Olhamos de novo para os alicerces. Diz: aquela casa ruiu, o alicerce que foi construído, aquela casa que não tinha alicerce, era aquela casa, representa aquele homem que nunca praticou a palavra de Deus. Portanto, isso para nós, isso para si, para mim, para cada um que está a ouvir, é um desafio, okay? E uma ponderação em relação àquilo que os tempos estamos a viver hoje. Edifica um bom fundamento. Este é o desejo do meu coração. Amém? Edifica um bom fundamento para que tu não tenhas surpresas. Não? Porque tu não sabes o amanhã. Não é quando chega o amanhã que vais edificar. Okay? Não. Essa edificação começa antes. Tu não sabes o dia de amanhã. Por isso tu começa a trabalhar hoje. Aquilo que tu experimentaste, que passaste, abriu-te os olhos, dá-te um novo panorama, como o mundo e as coisas, né, podem surgir de repente na tua vida sem que tu des conta. Começa a edificar a fé que vence, a fé que é vitória. Quaisquer que sejam as circunstâncias da vida, procura conhecer a vontade de Deus. Não presumas de ti mesmo, ok? Não presumas. Porque quando elas chegarem, estas tempestades, estes problemas e aflições vão pôr ao de cima aquilo que na verdade é a realidade que tu podes estar a viver. Faremos então, meus irmãos. Sabemos que estes tempos de provação, de isolamento, nos colocam desafios. Estes desafios são colocados não apenas para, como eu disse anteriormente, não é como uma partida de futebol entre ti e as circunstâncias, não, senão o desafio está no facto de tu fazeres, é desafiar, okay? De tu abrires a tua boca e afirmares a tua fé, afirmares as tuas convicções na verdade de Deus. Mantém firme a tua confissão. Aleluia. Por isso, fé é vitória. Não vaciles. Não olhes para trás, mas aprende. Aquilo que tu aprendeste durante estes tempos,
vão te ajudar a ultrapassar barreiras e obstáculos que ainda estão à frente de ti. Mas lembra-te das palavras do Senhor, através do apóstolo Tiago. Não presuma do amanhã. Não digas, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não. Se for essa a vontade do Senhor, e para conheceres a vontade do Senhor, na mesma hora em que perguntas, na mesma hora que perguntas ao Senhor, Senhor, isto que eu pretendo fazer, este lugar onde eu pretendo ir, né, é de acordo com a tua vontade? Não é? E o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai dizer sim ou não. O seu melhor para ti. Porque se nesse lugar onde tu vês, ou um projeto que tu estiveres envolvido a fazer, se não forem para aqueles os quais, né, tu vais ser abençoado, Deus vai dar-te uma indicação a dizer que não entres por esse caminho, não vais por aí. E assim ficas a conhecer a vontade de Deus, né, para seres uma pessoa bem-sucedida. Lembra-te, as provações desta vida têm um propósito de desafiar a tua fé. E este desafio da tua fé vai te levar a afirmar, okay, as tuas convicções na palavra do Senhor. Por isso, meu lado, eu creio bem no fundo do meu coração que se tu edificaste um fundamento sólido, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, não apenas e não nas emoções ou apenas ao frequentar a igreja, ou por tradição ter recebido dos teus pais, tu tenhas a firme convicção de que, na verdade, o que está no teu coração deve sair pela tua boca. Porque as palavras que saem do teu coração, formuladas pela tua língua e saídas da tua boca, têm um poder criativo. E neste tempo em que nós estamos a passar, okay, é uma das maiores armas que está ao teu alcance para manteres a vitória e manteres o teu descanso, o descanso da fé na obra que Jesus Cristo opera na tua vida. Por isso eu quero desejar-te que estas palavras, que essa mensagem seja meditação no teu coração. Que tu possas, na verdade, refletir sobre o que tu acabaste de ouvir. Tira as tuas notas e pensa. Okay? Toma a decisão de aplicar. Toma a decisão de viver uma fé diante de Deus, fé que te leva a vencer. Passamos por esta experiência e por ela vamos sair muito mais fortes. Que a tua fé não fica abalada, mas que te torna ainda mais forte. Que a paz, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês. Um resto de dia abençoado na graça do Senhor, porque o Senhor já vos abençoou com toda a sorte de bênçãos e este dia de sol, okay, seja de bênção também na vossa vida, para a honra e louvor do nosso Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, o nome grande e poderoso, aquele que é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e não pode deixar de ser Deus. Aleluia. Beijão e um abraço para todos vós. Amém? Aleluia.